Vamos começar hoje falando sobre reforma tributária, aquilo que eu tinha prometido para vocês. Qual a ideia de hoje? A gente vai verificar qual a relação entre os principais tópicos que eu separei aqui e a reforma tributária. A ideia é a gente entender de forma clara qual é o cenário tributário atual, qual que é a mudança, o que isso vai impactar, o que eu quero trazer aqui hoje para vocês. A ideia é a gente sentar e avaliar quais são os impactos, qual é a estrutura, como era antes, como vai ficar depois, o que eu tenho que me preocupar, o que eu deveria já estar analisando, como fazer um plano de ação para sobreviver a essa mudança, entender se o meu cenário ele é mais crítico ou menos crítico para essa alteração. Pô, eu sou uma empresa de serviço? Mais crítico. Ah, eu sou uma empresa de comércio? Talvez menos crítico. Eu sou um e-commerce? Depende do cenário que você está. Então, eu quero avaliar com vocês de forma bem clara quais são os pilares, como que vai ficar unificado os tributos, se vai simplificar ou não vai, quais são esses tributos, o que os fatos geradores vão mudar, as alíquotas que a gente vai trabalhar em 2026, o que impacta nos domicílios fiscais, o que impacta no meu preço, qual a zona de risco e qual o planejamento que eu devo ter para ultrapassar essa fase. O que eu quero fazer com o tempo? Eu quero verificar qual é a relação deste checklist com a legislação que nós estruturamos. Beleza, primeira coisa, o que foi dito? Simplificar. Simplificar como? IBS, CBS, muito obrigado, senhor. IBS, CBS e IS. Imposto sobre bens e serviços, contribuição sobre bens e serviços, imposto seletivo. Neutralizar. Não tem mais diferença entre unidade federativa. Todo mundo usa o quê? Uma legislação federativa. Uma tributação, uma legislação única para o Estado. Transparência. Todo mundo sabe a carga tributária. Carlos, hoje a carga tributária já é transparente. Não é nada. Se você tiver um TTS em Minas Gerais, ele permite que você destaque valor cheio. Então você destaca 18%, mas você recolhe apenas 1,3% dependendo do cenário. Aí você manda para outro estado a sua nota fiscal com destaque cheio. Quem está lá gera crédito do valor cheio, mas você recolheu só uma parte aqui. Então, não é tão transparente. Isso é o que é dito. E o que é a realidade? Primeiro, antecipação de imposto. Split payment. Vai antecipar imposto pra cacete. Big Brother fiscal. BBF, na realidade. Big Brother fiscal. O que faltava para ter... Tudo que você vende, tá onde? Nota fiscal eletrônica de comércio. Tudo que o consumidor final consome, estava onde? Emissor de cupom fiscal eletrônico, estava lá dentro também. São Paulo já tem há muito tempo. Tudo que você movimenta no banco, está no SPED financeiro. Tudo que você movimenta na sua pessoa física, dependendo do cenário, já está sendo comunicado com a Receita Federal e inclusive pelo Pix. Qual era o tipo de documento fiscal que ainda não estava integrado na reforma tributária, na legislação federal? Nota fiscal de serviço, agora ela é eletrônica. Você comprou um serviço, você comprou um produto, está tudo junto ao governo. Você vendeu para o consumidor final, o governo está ciente. Você passou dinheiro pelo banco, o governo está ciente. Você usou o Pix de pagamento, o governo está ciente. Você emitiu uma nota fiscal de serviço eletrônica, o governo está ciente. Então, o governo tem toda e qualquer informação sua disponível lá dentro. Agora não falta mais nada, não tem nenhuma informação na Receita Federal que a Receita Federal não sabe de você. Então é quase impossível hoje sonegar. O cenário está cada vez mais apertado. Recolhimento, vai sim aumentar o recolhimento, por mais que a legislação não permita isso. Vamos ver se a IA encontrou aqui essa parte. Eu pedi ela para destacar isso aqui, CBS, IBS, extinção, regras de transição, início da cobrança, saldo de credores, classificações técnicas, não está mais aqui para baixo. Fundamento, simplificação, transparência, novos tributos, reforma. Eu não trouxe essa parte aqui não, depois eu vejo isso aqui. Então, recolhimento. O recolhimento vai mudar? Claro que vai mudar. Você tem uma expectativa de 19% de IBS e você tem uma expectativa... IBS. Você que está aí no Instagram, vem para o YouTube, tá? Tem material aqui, eu estou conseguindo mostrar muito mais detalhe. 9% de CBS.
Vai ter mais recolhimento? Claro que sim. Sobre o quê? Primeiro, sobre serviços. Sobre serviços, a gente pode parar de ter o ISS com uma alíquota máxima de 5% e passar a ter sobre ele o IBS com uma alíquota máxima de 19%. Então, em serviços já tem um grande impacto. Até organizar aqui. Além de serviços, aonde tem mais impacto? Locação. Aonde tem mais impacto? Holding, que loca imóveis. Não tinha ISS, não tinha ISS sobre locação. Locação não é prestação de serviço, então você não tinha ISS. Automaticamente pode ser que agora você tenha. Ainda não está 100% definido. Então, vai ter mais recolhimento sim. Não é tão simples quanto eles informam. Então, a gente já falou aqui, ó, reforma tributária, que é dito simplificar, neutralizar e transparência. Qual a realidade? Antecipação tributária pelo Spirit Payment, Big Brother fiscal com toda a sua informação de movimentação financeira, fiscal, econômica dentro da base da Receita Federal. Recolhimento, aumento do recolhimento devido a impostos sobre operações que não tinha e aumento de alíquota. Unificação dos tributos. Como que vai se dar essa unificação? Você paga PIS, COFINS ou IPI, vai ser centralizado no CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Você paga ICMS, seja normal, seja CT, DIFAL ou FCP, Fundo de Combate à Pobreza, vai ser unificado junto com o ISS lá no IBS. Mas como isso vai se dar, Carlos? Vamos colocar que você está ali no Rio de Janeiro. ICMS, 20%. Fundo de Combate à Pobreza, mais 2%. ISS, 5%, alíquota máxima federal. E aí, como é que vai ficar o novo? Isso aqui é cenário atual. Como que eu vou unificar um tributo onde, dependendo do cenário, eu pago 20% com crédito ou vou pagar 5% sem crédito? Cenário da reforma, tudo unificado em 19%. Será que esse cara aqui vai ter benefício mesmo? Não sabemos. IPI, ele está tanto no CBS quanto no IS. Por quê? Porque ele é um imposto seletivo. O IPI é um imposto muito utilizado pela Receita Federal, pela Federação Brasileira, né, pelo presidente ou qualquer um que está governando, pelo governo, para incentivar ou desincentivar o consumo de algum produto. Então, por exemplo, dependendo do produto, eu posso aumentar o IPI dele, dependendo do produto, eu diminuo para forçar, para incentivar o consumo. Igual a Lei do Bem, lá meados de 2015, 2014, Lei do Bem, zerando o IPI, gerando crédito de PIS e COFINS sobre linha branca, para começar a fomentar esse mercado. Foi quando o e-commerce explodiu no Brasil. Você pega IPI ou algum outro tributo de cigarro muito mais alto para desincentivar o consumo. Então, essa é a unificação. O imposto seletivo ele vem com essa característica também. Ele é estratégico para o governo. Simplificação. Legislação federativa. Todos os estados vão seguir a mesma legislação já unificada por um comitê. Uniformidade. Você não tem diferença entre as unidades federativas. Fato gerador consolidado. Eu não tenho mais um fato gerador diferente de um estado para o outro. Os tributos. CBS passa a ser um tributo sobre bens, serviços, importações, receita financeira e locações. IBS, um imposto estadual e municipal, que também pode incorrer em todos esses cenários aqui, exceto a parte aqui de receita financeira, que ainda não ficou claro. Todos esses tributos podem ocorrer tanto no cenário estadual quanto no cenário municipal. Então a gente tem um gargalo aqui grande. Imposto seletivo, a gente já tem um cenário sobre, por exemplo, bens minerais, quase como se fosse o royalty do governo. Loteria e apostas, dependendo do cenário, para desincentivar esse mercado. Cigarros e bebidas, também para desincentivar, porque gera muito consumo do Sistema Único de Saúde. É um problema para o governo, é um problema, um problema como se fosse a nível de sociedade, é um problema social ali. E importações para proteção do mercado interno. Vou colocar uma carga tributária, um IS mais alto, sobre produtos que eu produzo aqui no Brasil. Ou, na importação de produtos que não existem no Brasil, eu tenho um ex-tarifário, alguma coisa nesse sentido, e eu diminuo a carga tributária dele. Tá? Então,
tudo isso aqui a gente precisa entender, olha, como é que está mudando. Estou saindo de vários tributos e diminuindo para alguns. Estou tirando o IPI como tributo estratégico e estou levando ele para o IS, exceto na Zona Franca de Manaus, que continua. Então, a gente já está tendo um cenário bem diferente. Fato gerador. O fato gerador vai ser ampliado. O fato gerador pode ser compra, venda, troca, dação, locação, licenciamento e mútuo. Então, coisas aqui que não eram consideradas serviços, como locação, pode passar a ter tributo. A dação não tinha tributo, dependendo do cenário. Ela tinha tributo a nível de receita, porque eu recebi uma dação. Então, ela tinha uma característica de receita, como se fosse uma receita não operacional. Então, acabava tendo só tributos federais, IR e contribuição social. Agora não, ela pode incorrer em qualquer esfera tributária. A alteração dos domicílios. Na reforma, o domicílio sai do local de faturamento e vai para o local de destino, de consumo. Então, hoje, se eu vendo um tributo, se eu presto um serviço aqui em Belo Horizonte para uma empresa lá em Manaus, o tributo ocorre aqui em Minas Gerais, a não ser que eu esteja em uma daquelas 20 atividades que estão descritas na legislação federal do ISS. Se eu não tiver em alguma dessas atividades, como engenharia e algumas outras, construção, eu tenho que tributar em Minas. Agora não, eu vou passar a tributar e o recolhimento vai se dar lá no destino, por exemplo, em Manaus. Mas não sou eu mais que recolho. Quem recolhe é o meu cliente. Então, ele vai acabar pagando isso e eu vou ter que tirar do meu preço. Então, a gente vai ter que aprender a precificar. Modelo atual. Se eu estou em São Paulo e vindo para Manaus, a tributação é em São Paulo, de FAO é em Manaus. Falando de CMS. Na reforma, toda a tributação fica em Manaus. Logo, eu não tenho mais sentido para ter de FAO. De FAO, para quem não sabe, é o diferencial de alíquota. Minas tributa 18% para tudo que vende aqui interno. São Paulo vende para Minas a 12%. Então, se São Paulo vende para Minas a 12%, todo mundo que está em Minas vai querer comprar de São Paulo os produtos. Automaticamente, Minas vai ficar deficitária. Então, peraí, eu tenho que fazer duas coisas. Uma é recuperar o meu dinheiro como governo, que já que é minha receita. 2, eu tenho que ir lá e bloquear essa compra para que o dinheiro e o giro do capital se dê dentro de Minas. Senão eu estou exportando o recurso e importando o consumo, que é extremamente ruim. A não ser que você seja uma economia tipo os Estados Unidos que exporta dólar. Então ela tem que ser deficitária naturalmente. Mas isso aí é papo mais econômico, não entra aqui agora.